Por séculos, a Irlanda enfrentou dificuldades econômicas significativas. O país dependia fortemente da agricultura, o que frequentemente deixava sua população vulnerável à pobreza e à fome. A Grande Fome de 1845, causada pela praga da batata, devastou a população irlandesa e levou à emigração em massa. Após a independência da Grã-Bretanha em 1922, a Irlanda enfrentou novos desafios econômicos. Políticas protecionistas, embora destinadas a fomentar a indústria nacional, prejudicaram o crescimento e o comércio internacional. O desemprego permaneceu alto e a emigração continuou a drenar a força de trabalho do país. Em meados do século XX, a Irlanda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Sua economia estava atrás de seus vizinhos europeus e o futuro parecia sombrio. No entanto, as sementes da mudança estavam prestes a ser plantadas, preparando o cenário para a notável transformação econômica da Irlanda. O final dos anos 1980 e 1990 marcou uma virada para a economia irlandesa. O governo implementou uma série de reformas ousadas com o objetivo de liberalizar a economia e atrair investimento estrangeiro. A chave para essa transformação foi o foco na responsabilidade fiscal. A Irlanda reduziu sua taxa de imposto corporativo, tornando-a uma das mais baixas da Europa. Essa medida, juntamente com uma força de trabalho bem educada e um ambiente favorável aos negócios, provou ser altamente atraente para empresas multinacionais. Investimentos em educação e infraestrutura aumentaram ainda mais o apelo da Irlanda. O governo investiu pesado em seu povo, particularmente no ensino superior e na formação profissional. Esses esforços visavam equipar a força de trabalho irlandesa com as habilidades necessárias para competir em uma economia globalizada. Essas mudanças estratégicas de política lançaram as bases para a notável recuperação econômica da Irlanda. O investimento estrangeiro direto, ou IED, desempenhou um papel fundamental na transformação econômica da Irlanda. Atraídas pelo regime tributário favorável do país, mão de obra qualificada e ambiente favorável aos negócios, empresas multinacionais migraram para a Irlanda. Essas empresas, principalmente em setores como tecnologia, produtos farmacêuticos e serviços financeiros, trouxeram consigo não apenas capital, mas também expertise, inovação e acesso aos mercados globais. O influxo de IED levou à criação de inúmeros empregos bem remunerados, impulsionando o emprego e o crescimento econômico. Além disso, a presença dessas gigantes multinacionais teve um efeito cascata na economia irlandesa. Elas fomentaram o desenvolvimento de cadeias de suprimentos locais, criando oportunidades para as empresas irlandesas crescerem e prosperarem. O sucesso em atrair IED foi fundamental para impulsionar a Irlanda de uma economia atrasada para uma potência europeia. O final dos anos 1990 e início dos anos 2000 testemunharam um período de prosperidade econômica sem precedentes na Irlanda, muitas vezes referido como a Era do Tigre Celta. Impulsionada por um aumento no IED, baixos impostos corporativos e um setor de tecnologia em expansão, a economia irlandesa experimentou taxas de crescimento notáveis. O PIB disparou, o desemprego despencou e o padrão de vida aumentou drasticamente. A indústria da construção civil floresceu, com novas casas, escritórios e projetos de infraestrutura surgindo em todo o país. A Irlanda se transformou de uma das nações mais pobres da Europa para uma das mais ricas em apenas algumas décadas. A Era do Tigre Celta marcou um período de imenso otimismo e prosperidade para o povo irlandês. Seção 5. Educação e inovação. Pilares de crescimento. Sustentando o sucesso econômico da Irlanda, estava um forte compromisso com a educação e a inovação. Reconhecendo a importância de uma força de trabalho qualificada,
Sucessivos governos investiram pesado em educação em todos os níveis. A Irlanda desenvolveu um sistema educacional de classe mundial, particularmente no ensino superior e na pesquisa. O governo promoveu uma estreita colaboração entre universidades e indústria, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento. Esse foco em educação e inovação criou uma força de trabalho altamente qualificada e adaptável, capaz de atender às demandas de uma economia global em rápida evolução. Seção 6. Adesão ao euro. Um catalisador para a prosperidade. A decisão da Irlanda de aderir à zona do euro em 1999 impulsionou ainda mais sua sorte econômica. Como membro da moeda única, a Irlanda se beneficiou de taxas de juros mais baixas, aumento do comércio e maior estabilidade econômica. O euro facilitou o comércio e o investimento transfronteiriços, tornando mais fácil para as empresas irlandesas acessar os mercados europeus. A estabilidade do euro proporcionou um ambiente previsível para as empresas planejarem e investirem, aumentando ainda mais a atratividade da Irlanda para investidores estrangeiros. A adesão à zona do euro provou ser uma jogada econômica inteligente para a Irlanda, consolidando sua posição como um jogador-chave na economia europeia. Seção 7. Superando desafios, a crise financeira e além. Como muitos países, a Irlanda não foi imune à crise financeira global de 2008. O colapso da bolha imobiliária irlandesa e uma crise bancária levaram a uma grave recessão. O desemprego disparou e o crescimento econômico despencou. No entanto, a Irlanda demonstrou resiliência diante das adversidades. O governo implementou duras medidas de austeridade para estabilizar a economia e restaurar a confiança. A Irlanda saiu de seu programa de resgate em 2013 e embarcou em um caminho de recuperação econômica. Seção 8. A Irlanda. Hoje, um líder econômico global. Hoje, a Irlanda é um testemunho do poder de políticas econômicas sólidas, investimentos estratégicos e um compromisso com a educação e a inovação. O país emergiu da sombra da crise financeira, como um líder econômico global. A Irlanda possui uma economia diversificada, com setores prósperos em tecnologia, produtos farmacêuticos, serviços financeiros e muito mais. Sua força de trabalho altamente qualificada, ambiente favorável aos negócios e localização estratégica dentro da União Europeia continuam a atrair investimentos estrangeiros. O sucesso econômico da Irlanda se reflete em seu alto PIB per capita, baixa taxa de desemprego e forte desempenho de exportação. Seção 9. Olhando para o futuro. Perspectivas e desafios futuros. O futuro econômico da Irlanda permanece brilhante, mas há desafios pela frente. O país deve enfrentar questões como a acessibilidade à moradia, restrições de infraestrutura e o impacto potencial das incertezas econômicas globais. A competição por investimento estrangeiro é acirrada, e a Irlanda deve continuar a inovar e se adaptar para manter sua vantagem competitiva. No entanto, a Irlanda tem um histórico comprovado de resiliência e adaptabilidade. Seus fortes fundamentos econômicos, compromisso com a educação e inovação e localização estratégica dentro da União Europeia a posicionam bem para o sucesso contínuo nos próximos anos. Enquanto a Irlanda navega pelas complexidades da economia global, sua história de transformação econômica serve de inspiração para nações em todo o mundo.